Olá, Itavana, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula sobre a circulação oceânica e a previsão do tempo. Como a professora sempre pede, tenho em mãos o caderno de anotações de vocês e também o material, apostila e caderno de atividades. E façam as suas anotações e qualquer dúvida, como vocês já sabem, vocês podem estar me chamando lá no WhatsApp que a professora estará ajudando e esclarecendo as possíveis dúvidas, tá? Então, iniciando a nossa videoaula sobre a circulação oceânica e a previsão do tempo. Quanto à circulação oceânica, né, a América do Sul é banhado no leste pelo Oceano Atlântico e no oeste pelo Oceano Pacífico. E aí eu trouxe para vocês um mapa, porque na apostila lá não tem um mapa ampliado dessa região. Tá? Então, para que ficasse mais fácil de vocês conseguirem visualizar onde fica o Oceano Pacífico e onde fica o Oceano Atlântico, a professora trouxe esse mapa aqui, maior, para que vocês pudessem estar vendo. Então, aqui desse lado nós temos o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico daquele lado. Tá? Então, toda aquela região é Oceano Atlântico e a outra região, Oceano Pacífico. Tá? Isso aqui vai ser muito importante de vocês conseguirem imaginar onde ficam esses oceanos, onde ficam esses litorais, o litoral Atlântico e o litoral Pacífico, para que vocês consigam compreender por que é tão diferente a dinâmica do clima, por exemplo, em determinadas regiões, tá? Características do continente, então. As águas que atingem o continente apresentam temperaturas bem diferentes. Enquanto em um ponto no litoral atlântico tem uma temperatura média anual de 21 graus Celsius, um ponto na mesma latitude, que é a relação em linha do Equador, como a professora já falou para vocês, no litoral pacífico tem a temperatura média anual de 16 graus Celsius. Então vejam a diferença, né, pessoal? Enquanto em um ponto, porém no litoral atlântico, nós temos uma temperatura média anual de 21 graus Celsius, na mesma latitude, porém no litoral pacífico, nós temos aí 16 graus Celsius. Então, olha como essas características são diferentes, né? E aí, pessoal, a professora não queria só falar para vocês a respeito disso, mas como eu queria trazer para vocês também exemplos dessas regiões com características de cada uma delas, para que vocês consigam imaginar e compreender como que funciona toda a questão ali do ambiente, por exemplo, né, dessas regiões litorâneas. Então eu vou mostrar para vocês ali, tá? Então o primeiro exemplo é o arquipélago Fernando de Noronha. Arquipélago, pessoal, é um conjunto de várias ilhas, né? Então, o arquipélago de Fernando de Noronha é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 quilômetros quadrados. É um lugar muito bonito, né? Tem uma beleza exuberante, é um ponto turístico. Muitas pessoas acabam indo conhecer esse local e vejam, né? Tem tantas pessoas que viajam, às vezes para fora do Brasil e dentro do Brasil a gente tem lugares magníficos. E Fernando de Noronha é um exemplo, tá, de uma região litorânea aí que contempla o litoral atlântico. E aí eu trouxe algumas curiosidades para vocês também. O arquipélago de Fernando de Noronha não possui nascentes de água doce, ou seja, toda a água que é captada lá, tá, é proveniente de chuvas, né? Enfim, e daí essa água ela é armazenada durante a estiagem, que é um período de mais seca, né? Em açudes. Então é feita uma reserva dessa água, porque além de ser um local bem visitado, também é um local habitado. E aí, quis colocar isso aqui também porque eu achei bem interessante, muitas pessoas me perguntam. Lá também tem um processo chamado dessalinizar, tá? Então eles têm um dessalinizador que foi instalado pelo governo de Pernambuco, produzindo aproximadamente 288 mil litros de água potável, que representa 40% do consumo da ilha, gente.
E aí, gente, muitos alunos me perguntam: nossa, professora, mas nós vivemos em uma época de escassez de água, né? Se veja, uma crise hídrica né, que não foi vista aí pelo menos 20 anos no nosso estado. O país, de maneira geral, sofre períodos de seca. Por que esse tipo de técnica não é mais empregada, não é mais utilizada, né? Eu já vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso, tá? Mas vejam que interessante: 40% do consumo da ilha é proveniente desse processo de dessalinizar, né? E o restante é captado da água da chuva. Não há nascentes de água doce lá, né? Olha que curioso isso. E aí, gente, eu trouxe para vocês o porquê que esse método, essa técnica, ela não é tão utilizada, já que a gente tem escassez de água em várias regiões ou em vários períodos, tá? Então, olha só lá. Quanto às desvantagens, né? A principal desvantagem da dessalinização é o seu alto custo. Tá? Então, nós temos um alto custo para poder instalar as máquinas que vão estar fazendo isso, um alto custo para estar mantendo esses equipamentos, um custo que é 5 vezes maior do que o tratamento, por exemplo, da água para o seu reuso, a gente reutilizar a água que foi utilizada, né? E além disso, existem os impactos ambientais gerados pelo sistema de aquecimento, né? Essa água muitas vezes ela é aquecida, daí ocorre o processo de evaporação, a gente separa o excesso de sais minerais ali, depois faz o tratamento da água, tá? Então não é viável, algo que ajuda, que contribui, principalmente para regiões como o arquipélago de Noronha, mas não pode ser empregado para todas as regiões, em todas as situações. O melhor mesmo é poupar, economizar e ter sempre esse bem que é indispensável, né? E aí eu trouxe para vocês um outro exemplo, uma região, né, litorânea do Pacífico, que é o conjunto de ilhas, né, de Galápagos, o arquipélago de Galápagos, que é um arquipélago vulcânico do Oceano Pacífico. Olha que lindo! Trouxe para que vocês conhecessem também. Algumas curiosidades: as ilhas são consideradas um dos destinos mais procurados para a observação da vida selvagem. Inclusive, Charles Darwin visitou esses locais. E depois disso, ele acabou desenvolvendo aí diversas teorias evolucionistas reconhecidas até hoje. E aí, é lógico, eu convido vocês a pesquisarem mais a respeito, né? Vocês vão aprender um pouco mais disso mais adiante. Ali eu tenho uma imagem de Charles Darwin. E aqui nós temos uma imagem de um réptil que é bem característico lá da região, bem comum. Um animal grande, robusto, né, bonito. Inclusive, é um local que tem muita biodiversidade, então é um local que tem que ser preservado. E aí, falando então sobre o litoral atlântico e pacífico, vocês viram exemplos ali, né? A professora ilustrou, mostrou um mapa, falou um pouquinho sobre curiosidades e falou principalmente da diferença de temperatura, né? As diferenças nas temperaturas altera a característica da biodiversidade oceânica e também a temperatura das cidades litorâneas. E a dúvida: por que será que isso acontece, gente? Por que será que isso ocorre? Para responder essa pergunta, é preciso analisar as correntes oceânicas e algumas das características fundamentais. Quais seriam essas características, gente? A salinidade das águas, com maior ou menor concentração de sais minerais. Outra característica é a temperatura, que depende muito da incidência da radiação solar e das trocas de calor com a atmosfera. E uma última característica são os movimentos atmosféricos, né? O vento, que acaba influenciando muito na formação dessas correntes marinhas. Então, a salinidade e a temperatura acabam mudando a densidade da água, gente. A gente falou muito sobre a questão da densidade, falei sobre as correntes de convecção com vocês, citei vários exemplos, então aqui de novo nós estamos vendo isso. Quanto mais salgada e mais fria a água, ela acaba sendo mais densa, tá? Então, por ser mais densa, acaba ficando entre as porções de água, acaba ocorrendo ali essa diferença de densidade entre as porções de água no mar e surgem então correntes
que seriam semelhantes àquelas que eu expliquei para vocês anteriormente, em regiões mais profundas. Essas correntes da superfície dos oceanos costumam ser geradas pela influência do vento, então, dessas movimentações atmosféricas. As correntes acabam conduzindo o calor das regiões de baixa latitude, próximas à linha do Equador, para regiões de alta latitude, próximas aos polos. Isso porque na faixa central do globo terrestre a insolação é maior e, portanto, a temperatura das águas também é mais alta. Essa é a origem das correntes quentes, como as que ocorrem, por exemplo, do Brasil e no Golfo. E aí nós temos as correntes frias, tá? Então, nas regiões polares originam-se as correntes frias, como, por exemplo, a corrente de Humboldt, no Peru, e a da Groenlândia. Elas são mais densas e, por isso, também costumam ser mais lentas do que as correntes mais quentes. Lá na apostila de vocês, gente, na página 48, vocês têm ali um exemplo, tá, sobre como ocorre a dinâmica das correntes, considerando que os traçados azuis representam as correntes frias e os traçados vermelhos, as flechinhas vermelhas, as correntes quentes. Eu vou pedir para que vocês vejam e analisem pela apostila de vocês. Eu coloquei ali a imagem só para que vocês possam se situar, mas é óbvio que por ali vocês não vão conseguir ver, não fica tão nítido quanto no material de vocês, tá? Então, vocês podem estar acompanhando pelo material de vocês. Sobre essa última corrente que nós estávamos falando, ela vem do sul e traz água fria à superfície da costa do Pacífico. Com ela, diversos minerais e outros nutrientes que acabam alimentando numerosos cardumes de peixes. Olha a importância disso. E aí nós temos mais um fenômeno, que é o fenômeno El Niño, que traduzindo do espanhol significa o menino, e que faz aí uma referência a Jesus, tá? É um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais, na região do Oceano Pacífico tropical. E isso acaba alterando o clima regional e global, e acaba mudando os padrões de vento a nível mundial, e afeta regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Novamente, a imagem está lá na apostila de vocês, eu vou pedir para que vocês vejam, analisem lá, e utilizem também o ícone DRA, que fala um pouquinho mais sobre a representação esquemática. Tá? Sempre contribui, sempre facilita a compreensão do que nós estamos vendo aqui. E aí, o próximo tema para a gente conversar um pouquinho é a previsão do tempo. E aí, o que eu fiz? Eu dei um print lá na previsão do tempo para Jaguariaíva. Dei esse print ali domingo às 8 horas. Estava parcialmente nublado, aproximadamente 13 graus Celsius. Frio, né, gente? Essa mudança brusca de temperatura já faz com que a gente tire os nossos agasalhos do armário, como agora, por exemplo. Estou bem agasalhada porque tá bem frio. E aí nós temos a previsão do tempo para os próximos dias, né? Então, segunda-feira, ensolarado aí, máxima de 19 graus Celsius, mínima de 6. Terça-feira, 19 graus Celsius, mínima de 6. Quarta-feira, 22. Quinta-feira, 22. Então, começa a esquentar, esquentar, esquentar. E no domingo, volta a cair um pouquinho mais a temperatura. E aí nós temos a previsão do tempo para essa semana, tá? Então, lembrando que essa é uma previsão, a gente já vai ver o porquê. E aí eu trouxe algumas charges para a gente refletir um pouquinho, né? Então, nós temos aí animais que dependem, né, de regiões bem frias e, infelizmente, nós temos observado constantemente em noticiários com relação ao derretimento das geleiras, né? Então, olha lá no jornal, previsão do tempo é de calor. E os animaizinhos ali já estão tristes, né? Com a situação. Olha lá mais uma. A atenção para a previsão do tempo.
Então, chuva em todas as regiões, o repórter já está todo cheio de equipamentos ali para sair, né? Provavelmente vai enfrentar uma enchente, que é realidade em muitos locais no Brasil. E aí, conversando, né, um pouquinho sobre isso, com base em parâmetros e em estudos dos fenômenos meteorológicos, é possível fazer uma previsão do que é mais provável ocorrer com o tempo. Lembrando, pessoal, que nós nos referimos a isso como uma previsão, não significa dizer que é algo engessado, que não pode mudar, que não pode sofrer alteração. Vocês já viram, a gente já falou bastante sobre isso, tá? Para começarmos a discutir a previsão do tempo, vamos tomar a cidade de Brasília como exemplo. Esse trechinho da apostila, do slide eu copiei da apostila, tá? Vocês podem acompanhar a leitura aí. A capital brasileira costuma ter uma umidade do ar muito baixa no inverno e podemos nos deparar com comentários nas mídias do tipo: o clima desértico dificulta o treino dos atletas. O clima desértico, tá, gente? Ainda sobre isso, no entanto, não podemos dizer que o clima é desértico, nem mesmo que o seu clima é seco. Lembra lá, gente, da explicação sobre a diferença de clima e de tempo? O correto nessa situação seria dizer que o tempo está seco. O clima de Brasília é tropical, com tempo seco no inverno. Só para que vocês possam se recordar, né? Eu trouxe lá a gente viu algumas aulas atrás. Clima é a sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Então a gente não pode se referir ao acontecimento de Brasília como clima. Já o tempo diz respeito a um determinado momento do estado atmosférico de um local, sendo definido pelas condições daquele curto período de tempo, válidas para aquela localidade. Então, por exemplo, como vocês viram lá nos slides anteriores, hoje, em Jaguariaíva, a temperatura caiu, o tempo mudou, tá? Hoje. Então, um curto período de tempo, que é válida para a localidade. Só relembrando com vocês, nós temos ali alguns fatores que influenciam no clima, que são a latitude, que é a relação em linha do Equador, a altitude, que vocês viram, regiões de alta e baixa pressão, o relevo, a vegetação, a maritimidade, continentalidade e as correntes de ar e de água que vocês viram agora. E aí nós temos elementos climáticos, umidade relativa do ar, ocorrência de chuvas, temperatura, pressão atmosférica, ventos, e isso tem uma influência no tempo. Então o tempo pode mudar. E aí por isso que nós nos referimos como previsão do tempo, porque não é algo que sim, a gente pode prever, mas não pode afirmar com 100% de certeza. Às vezes a gente ouve, né, lá escuta nos noticiários que vai fazer sol e de repente chove. Não é algo incomum de acontecer, né? E aí lá na apostila de vocês tem um exemplo também, eu coloquei aqui, tá mostrando lá a temperatura máxima com a flechinha vermelha, a temperatura mínima com a flechinha azul, e aí o índice pluviométrico, a possibilidade de chuva, né? Nós temos ali para todos esses dias. As agências do mundo inteiro coletam dados por meio de estações, gravem isso, gente, tá? Estações meteorológicas, balões atmosféricos, boias oceânicas, instrumentos de aviações comerciais e satélites. Dê um print nessa tela ou copiem isso que vocês vão precisar para fazer o Organize Ideias. Para alimentar supercomputadores que são capazes de realizar mais de 100 trilhões de cálculos por segundo. Então, eles utilizam programinhas e que fazem a previsão utilizando os dados que eles conseguiram captar. O estudo do comportamento da atmosfera é feito através dos dados obtidos. Podem ser comparados com padrões de dados de dias e anos anteriores e fazem parte de modelos matemáticos que buscam descrever o comportamento da atmosfera. Assim, por meio de modelos científicos e de relações matemáticas, é possível prever como será o tempo em um instante futuro. É comum, pessoal, vocês
falarem assim de repente: nossa, professora, mas todo meu aniversário chove. Nossa, professora, mas sempre que eu vou pro Beto Carreiro chove e está frio. Ah, professora, mas quando eu vou para casa da minha avó, geralmente está muito quente, muito seco. Por quê, gente? Porque naquela época o clima permanece daquela forma. Agora vocês imaginem que para você prever o tempo, né, para você prever quais são as condições para aquele período, você precisa obter dados ao longo do ano todo. E para isso você precisa utilizar vários instrumentos, como vocês viram agora há pouco que eu citei ali para vocês. E aí você consegue, através de programas, prever quais que são as características para os anos, os dias, os meses seguintes, tá bom? Então, com relação aos erros de previsão de tempo, que eu falei para vocês que pode acontecer, uma pequena alteração, por exemplo, na temperatura da superfície do mar em determinada região pode alterar a evaporação naquele local, modificar as correntes de convecção e gerar diferentes zonas de alta ou baixa pressão. E aí o que acontece, gente? Ventos e chuvas em locais inesperados. E aí eu vou pedir para que vocês agora façam a atividade proposta lá na apostila de vocês, na página 50, que é o Organize Ideias, de 1 a 4. Vocês não vão responder essas perguntas, tá? Está sendo solicitado aqui que vocês façam um relatório, tá? Então, ó, nesse capítulo discutimos sobre a dinâmica do clima na Terra e terminamos o estudo tratando da previsão do tempo. E aí tá falando para você organizar, fazer uma discussão e organizar em forma de relatório, buscando responder a essas perguntas. Para isso, gente, vocês podem voltar na aula da professora, olhar os últimos slides, fazer a releitura do material de vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão me perguntar, tá bom? Eu vou atribuir uma nota como nota livre para essa atividade que vocês devem ter no caderno de vocês. Vejam bem, eu vou repetir. Não é para responder. Número 1, resposta. Número 2, resposta. Você até pode fazer isso para facilitar, mas depois você vai converter isso em forma de relatório, tá bom, pessoal? Que deve estar na apostila de vocês, seguido do cabeçalho, da página, tudo bem certinho, enunciado. E qualquer dúvida, como vocês já sabem, eu fico à disposição. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.